Olá, mais um módulo do meu primeiro consultório. Estamos quase chegando no final. Esse é o módulo 8. Teremos 10 módulos. Então, aqui eu quero passar um resumo do que você precisa basicamente para você montar o seu primeiro consultório. É bastante coisa. Eu estou tentando simplificar ao máximo para que você não tenha tanto aquela trabalheira de ir atrás, de pesquisar. Tá tudo aqui, gente, bonitinho, tá bom? Módulo 8, a gente vai falar sobre convênios, parcerias, captação de paciente, alguma coisinha ali de marketing e a parte de ética também, tá bom? O importante é que a gente ressaltar que a escolha, se você vai atender um convênio odontológico ou não, ela é tua, tá? Precisa fazer toda a parte de precificação, ver o que vale a pena. Às vezes você pode optar por atender somente uma área dentro do convênio odontológico. A gente não está aqui para questionalizar ou polemizar quanto que paga, quanto que não paga. Quem vai fazer essa conta e essa escolha é você. É uma escolha individual. Cada um sabe o que aperta o bolso e como que você tem que trabalhar ali, né, dentro da sua clínica. Então vamos lá? Para convênio odontológico, tem muitas exigências, tá? Toda a parte documental tem que estar muito certinha. Ou tem convênios odontológicos que aceita que você trabalhe somente como autônomo. E aí você registra lá o seu CPF, registra a sua clínica, seu endereço, os horários de atendimento. Inclusive, você pode colocar horários de atendimento para fazer, especificar os horários de atendimento de convênio odontológico. Tá bom? Então, você pode deixar um dia separado, uma grade separada para agendar pacientes de convênio e os outros você pode ir distribuindo seus pacientes particulares. É uma forma, é uma tática de trabalho também que você pode ter, tá bom? Então, o que você precisa? Todo convênio odontológico, ele responde à ANS. Então, você precisa apresentar uma documentação também para esse convênio. Então, se você for se registrar como pessoa jurídica, você vai apresentar toda a parte do seu contrato social, se você tiver sócios, quem são os sócios, quem atende, quais os dentistas que atende, isso na pessoa jurídica. Quando é pessoa física, como autônomo, é só você mesmo, tá? Tem que apresentar os alvarás, as licenças sanitárias, a vistoria da vigilância do Corpo de Bombeiro, quando for CNPJ. Aqui no Paraná, a gente tem também o CNES, que é um controle de ambientes de saúde, assim, é um número que você precisa ter, um registro. Então, é como se fosse uma identidade do seu consultório, tá? Tem o CRO da pessoa jurídica, se você for pessoa jurídica, os dados bancários, para que eles façam um repasse, comprovação dos dados bancários, a relação de dentistas cadastrados, se você for atender no CNPJ e tiver dentistas parceiros, tá? Não é proibido que outro dentista que esteja prestando serviço no seu consultório, se ele não tiver vinculado àquele convênio, ele não pode atender, tá bom? Quem responde, inclusive, é você ou o nomezinho do dentista que estiver cadastrado lá na guia de procedimento. Eles oferecem ali em troca um pagamento sobre o procedimento, então tem todo um protocolo, o paciente chega dentro do seu consultório, você vai liberar uma consulta, ele vai assinar uma guia de uma consulta, ou dar um token, alguma coisa nesse sentido. Dentro dessa primeira avaliação, você vai ver tudo o que ele precisa e vai marcando as consultas e liberando as guias, liberando os procedimentos. Tem convênios que pedem uma liberação prévia, tem convênios que liberam logo no dia do atendimento. Nunca faça procedimentos antes de consultar se esse paciente está elegível, senão você pode correr o risco do convênio não pagar, dele estar bloqueado de alguma forma. Existem procedimentos que podem ser glosados, então, dentro do convênio odontológico, tem auditores que são dentistas formados e eles olham a comprovação daquele procedimento que você fez e eles podem glosar, ou seja, eles podem não pagar. E aí você tem um período para entrar com um recurso de glosa para poder ter o recebimento desse procedimento que você fez. Então, tem vários protocolos. O importante é que você fique muito atento ao contrato que você vai assinar, aos prazos que eles exigem, aos valores de tabela, se você concorda ou não. Tem convênios que aceitam renegociação de valores, tá? Eles usam uma tabela, tem uma tabela de procedimento com os valores e tem um uso. O uso é o valor, a porcentagem que eles vão pagar conforme aquele valor da tabela. Tem valores diferentes para especialistas, então precisa dar uma olhada, ler com cuidado esse contrato, e normalmente é um contrato grandinho, assim, para ver se isso se enquadra dentro do seu fluxo de atendimento, se você consegue atender alguma das áreas, se aquele preço é compatível com o que você consiga atender, tá bom? Então precisa ver tudo isso quando você vai falar sobre
convênios odontológicos. Falamos de convênio, vamos falar agora um pouco sobre parcerias locais, tá? É um jeito de você também fazer uma certa captação ali com o seu, de pacientes, se você está com o seu primeiro consultório. Seja visto, quem não é visto não é lembrado. Então, vai ali na escola do seu filho, divulgue que você é dentista, divulgue que você já tem o seu consultório, que é na região tal, ou vá em volta da região que você está atendendo, tá? Coloque ali o seu consultório em destaque, coloque uma plaquinha ali no prédio que você está atendendo, lá embaixo, para já alguém bater o olho, ver que tem um dentista ali, seja visto, seja visto. Parcerias, tá? Procure profissionais de saúde que possam indicar você também, normalmente fonoaudiólogos, otorrinos, né, que tenham relação com a área da área bucal, médicos do sono, eles podem te indicar também para alguém que está com bruxismo, né, alguma apneia, alguma coisa nesse sentido. Tenha parcerias, tá? Busque universidades, eventos, clube de negócios, esteja presente. O que você não pode fazer é oferecer descontos. Então, cuidado com esses anúncios. Ah, quem vier aqui comigo tem 10% de desconto. O CRO fica em cima, é proibido pela ética da odontologia. Então, você não pode oferecer descontos de procedimentos, tá bom? Tente estudar alguma parceria de um ganha-ganha, né? Mas sem oferecer descontos para o seu paciente, tá bom? Divulgar descontos, tá bom? Sobre os documentos de apoio que você pode ter. Alguns conselhos, alguns sites de conselho regional, até no Conselho Federal, no site deles, tem alguns modelos de contrato. Então, tenha contratos para tudo ali no seu consultório, tá? Termos, contratos, termos de consentimento. Não tenha medo de colocar nos termos de consentimento tudo que possa dar errado numa cirurgia. Ah, mas se eu colocar, o paciente não vai querer fazer, ele vai se assustar, ele vai correr. Tem que colocar que o paciente, os médicos já atuam com isso com muita facilidade. Então, todo termo que você assina de qualquer cirurgia médica que você fala, ele fala que você tem risco de morte. Então, precisa colocar ali no seu termo tudo o que pode acontecer dentro de uma cirurgia. Um termo de consentimento esclarecido sobre cirurgias e extrações. Você vai colocar que ele pode perfurar o seio maxilar, que ele pode fraturar a mandíbula, que ele pode infeccionar, que pode ter edema, que pode ter inflamação pós-operatória. Precisa colocar todos esses riscos, tá? Para o paciente estar ciente de que aquilo era o risco que ele estava correndo. Coloque também lá que ele leu aquele termo antes da cirurgia, que ele não teve dúvidas e que todas as dúvidas deles foram esclarecidas por você. Então, é muito importante que tenha termos. Se você estagiou ou estagia em algum consultório, peça autorização ali para o seu monitor, pegue os termos, porque é aquela coisa, quando tem aviso, tem história. Então, a gente vai alterando os nossos termos também, conforme a nossa vivência, conforme a mudança de algumas leis. Então, os termos, eles não são uma coisa engessada. Então, você não vai pegar um modelo lá do CRO e vai imprimir e colocar o nome do seu paciente. Não, você vai ler e vai colocar, adequar conforme a sua realidade. E aí você pode pedir uma revisão de um advogado para ter um amparo legal melhor, tá? Mas registre tudo. É uma dica de ouro essa daqui. Termos de consentimento esclarecidos são importantíssimos para os seus pacientes, inclusive até para ter pacientes de convênio odontológico. Você pode citar lá, por exemplo, que no dia da consulta, se o sistema do convênio odontológico dele não tiver, se cair o sistema do convênio odontológico dele, você pode cancelar a consulta em cima da hora, porque não tem como fazer a liberação, não tem como fazer o atendimento, porque depende do sistema do convênio odontológico. E aí ele não tem como, ele está ciente disso e sabe que não é um problema seu, tá? Então tenha tudo isso muito bem esclarecido. A minha dica é que você pegue de algum peça emprestado, pegue de algum colega que já use bastante termo, busque nos sites do CRO, do CFO e adapte à sua realidade. Se necessário, faça uma vistoria ali, uma consulta com um advogado para que ele te deixe legalmente amparado, tá? Uma coisa que não está aqui, mas que eu acho muito importante que você tenha também, invista em seguros de responsabilidade civil, seguros de acidente, tá? Para você, a gente nunca sabe, por exemplo, se um dia você vai ter que parar 15 dias e o seu INSS ali não te cobrir, né? Então tenha um seguro de acidentes pessoais para você. As nossas mãos, elas são valiosíssimas, você precisa das suas mãos para atendimento, se acontece alguma coisa, como quebrou um dedo numa bobeira no final de semana, você vai ficar um mês com um gesso na mão, como é que fica toda a parte financeira que você tem obrigações para cumprir, né? Então, tenha seguros, são investimentos que vale a pena você fazer, tá? Seguro de responsabilidade civil também. Se você tem uma pessoa jurídica, faça da pessoa jurídica, faça o seu de pessoa física, exija, se você tem parceiros dentro do seu consultório, exija que eles façam também. Nem todo mundo
é anjinho, né? Então, tem pessoas, às vezes, que chegam no seu consultório mal intencionadas. E um terminho que você deixou de fazer a pessoa assinar, um contrato que está mal redigido, isso pode ser usado contra você. E às vezes você já conta, deixa tudo, tenta trabalhar o mais certinho, mas às vezes se perdeu ali num contrato, num termo, e aí isso pode te dar um prejuízo danado, além de toda a implicação de estresse jurídica que você pode ter em responder um processo, tá bom? Vamos falar sobre um marketing digital básico aí. Então, é ideal, assim, é muito mais difícil você captar um novo paciente do que você manter o seu paciente. Então, todo paciente que você atender, ele já, assim, você deu alta para ele já tem que estar lá agendado para manutenção dele periódica. Então, é uma profilaxia. Ele saiu da sua consulta, ele já sabe que daqui 6 meses você vai entrar em contato com ele para que ele faça uma nova manutenção. Então, mantenha, cuide bem, zele bem pelos pacientes que já entraram na sua clínica, que já conhecem o seu serviço, atenda-os muito bem, né? Isso com cordialidade, com respeito. A gente precisa, às vezes, estar um pouco cansado, mas a gente tem que entender que quem está ali sendo atendido é um ser humano que está com dor, não gostaria de estar ali, né? Às vezes precisa ter, a pessoa pode ter outros problemas ali por fora, então que aquele momento você se dedique a ele, e esqueça até dos seus problemas que também fiquem fora do consultório. Esse atendimento humanizado, ele fideliza muito o paciente, tá? Então, tente prestar sempre um atendimento humanizado, de respeito para o seu paciente. Esse é o melhor marketing que você pode ter. Dizem que o boca a boca ajuda muito. Ajuda para a parte boa, mas ele também pode prejudicar para a parte ruim. Uma pessoa costuma indicar para uma pessoa, mas uma pessoa que fala mal de você, ela pode falar mal de você para 5 pessoas. Isso é uma estatística. E aí você deixa de ter 5 pessoas novas no seu consultório porque aconteceu algo que talvez a pessoa não tenha sido bem atendida aquele dia. Hoje a gente tem também o Google Avaliação. Então, muito cuidado ali com o Google Avaliação, né? Ele também pode prejudicar. Algumas pessoas podem te procurar ali por esse Google. Deixe também a sua página sempre bem cuidada, bem registrada ali, com endereço, com horário de atendimento, com fotos. As pessoas vão te procurar por ali, coloca a região que você atende, tá? Se você prestou, você viu que a pessoa ficou lá feliz, gostou de você, uma paciente fiel, tal, manda o link lá do Google Avaliações para a pessoa te dar umas 5 estrelas, para aquilo já ir melhorando o seu marketing. Hoje as pessoas leem tudo, tá? Então, tem o Google Avaliação como seu parceiro aí de marketing também, tá bom? Vamos ver que eu falei bastante aqui, fui falando meio empolgada. Vamos ver aqui no marketing o que mais que a gente tem aqui para poder passar para vocês. Então, é posicionamento em mensagens, você tem que definir o seu público-alvo. Natália, eu sou endodontista, eu faço só tratamento endodôntico. Então, como que você vai captar esse paciente? Você vai colocar lá nas suas redes sociais sobre canal, né? Falando canal mesmo, porque é o que o pessoal conhece. Ninguém sabe o que é endodontia, endodôntico, endodontista. Então, você tem que falar tratamento de canal mesmo, tá? Fale lá sobre como que acessa, o que material você usa, o quanto de dor você tirou de um paciente, cuidado com a LGPD, então cuidado com antes e depois, né? Ainda mais em procedimentos estéticos. Quando você coloca antes e depois, você abre uma janela de entrega de resultado, então cuidado, porque a gente está falando de pessoas, cada um tem um tipo de resultado que você pode entregar, né? Um clareamento, por exemplo, ele é mais subjetivo, então nem todo mundo vai chegar naquela coloração de dente, então cuidado com esses antes e depois de clareamento odontológico também, tá bom? Cuidado com promessas, evite sensacionalismos, tá? E não utilize antes e depois. Que eu falei sobre o Google, né? Então, a gente padroniza ali seu nome, telefone, deixa tudo certinho, a pessoa tem que bater o olho, saber que bairro que você está, deixa tudo bonitinho ali. Tem avaliações legítimas no Google, envia o link para o seu paciente, tem uma rotina para isso. Seu paciente saiu do consultório, terminou o tratamento dele, você manda já o linkzinho para ele avaliar, agradeça a avaliação dele, né? Tenha esse cuidado. Conteúdos, você pode colocar vídeos educativos, tem uma rede social para você ali, né? Que você possa fazer esses é um trabalho a mais? É um segundo trabalho? Mas ele pode te ajudar bastante a se posicionar como um dentista, como uma referência na sua cidade. Então é importante que você alimente isso também, tá? Se você quiser ter bastante paciente no seu consultório e ser bem reconhecido, né? Mídias pagas você pode fazer também. Essa parte de mídias pagas, aí eu aconselho você ter um profissional para te auxiliar, tanto na parte de design, assim, porque é uma coisa que o dentista não teria que ter muito trabalho, às vezes não tem conhecimento, ou vai investir em tráfego pago, aqueles impulsionamentos que você dá em rede social, e não vai ter muito resultado, porque você precisa definir o público. Então, essa parte eu acho que é uma parte que é mais complicada. Então, o ideal é que você tenha uma assessoria especializada nisso, tá?
Os relacionamentos, que é o que a gente falou, então sempre confirmações, lembretes, confirma a consulta dele, 48 horas, lembre ele, 24 horas, faça a confirmação. Fez uma cirurgia, manda uma mensagem no dia seguinte, veja se seu paciente está bem, se ele está se cuidando, se ele está tomando a medicação certinha. Eu gosto muito da pessoalidade nesses casos de pós-operatório do dentista. Grave um áudio ali para ele, peça para sua secretária encaminhar, ou faça uma pergunta ali, já deixa um textinho meio que pronto para sua secretária sempre encaminhar, perguntar, peça para ela te repassar como que está esse paciente, tá bom? Tem esse acompanhamento. Lembre, humanização é a chave do sucesso aí. Então, se você tiver um olhar humano, um olhar ético para o seu paciente, com certeza você vai ter uma fidelidade desse paciente como reciprocidade, tá bom? Então, para fazer um roteirinho aqui, a gente falou bastante sobre o que você pode fazer ali na parte de marketing também. Então, para fazer um roteiro na primeira semana, você pode regularizar os perfis ali do Google, do Instagram. Deixa eu ver se a gente já está aqui. Isso. Se você, né, de repente, quiser usar uma outra rede social, lembre de sempre estar alimentando. É ideal que você coloque ali, publique conteúdos sempre com frequência. Coloque ali a rotina da sua clínica, peça ajuda ali para sua secretária, às vezes para ela filmar um pouquinho ali você. Cuidado com filmar pacientes, cuidado com filmar bocas, filmar procedimentos. LGPD, tá, pessoal? Cuidado com isso. Essa avaliação dos seus pacientes satisfeitos, também você não vai mandar mensagem para aquele paciente que pode te complicar, né? Então, peça avaliação para os seus pacientes satisfeitos, tá bom? Você pode estude para fazer uma campanha de tráfego pago para uma região mais próxima. Então, se você de repente trabalha no centro, normalmente centro, tem bastante gente que tenha convênio odontológico, então você já coloca ali no seu Google que você atende tais convênios, ou coloca nas redes sociais, tá? Que você atende tal convênio. Pode fazer um tráfego pago mais limitado para a região que você está. Pode fazer parceria com empresa, com escola do seu filho, escolas que estão próximas. Se você atende produto pediatria, essa parte da captação em escolas é bem legal. Então, procure as escolas, tente fazer parceria, vá fazer uma palestrinha educativa em troca ali para a escola de como escovar os dentes. Dá para fazer muita coisa. Ainda mais se você for o seu primeiro consultório mesmo, você não vai sair lotando a agenda. Então, você vai ter bastante tempo para ir se construindo, construir sua identidade, construir sua autoridade dentro da sua área ali como dentista, tá? Na semana 3, você pode, como eu tinha falado ali um pouco da escola, fazer algumas palestrinhas, né? Fazer um cadastro dos seus leads, né? Dentro de um CRM, para você também ter o controle de quem está voltando, quem não está. Nossa, faz tempo que esse paciente não vem, será que ele mudou de dentista? Vou mandar uma mensagem, mas isso tem que estar bem regularzinho, tá bom? E nas outras, no segundo mês, você pode fazer todo esse controle de WhatsApp, já colocar agenda de retorno. A gente tem o Google Agenda, que ele é muito bom, né? Eu uso bastante aqui no consultório também, a gente usa bastante. Então, você pode ter o Google Agenda para cada dentista que atende no seu consultório. Se você for sozinho, você pode fazer a sua agenda de atendimento e você pode fazer uma agenda de retorno. Faça um e-mail lá, retorno, consultório odontológico, doutora, tá. E aí você vai colocar sempre que o paciente sair do seu consultório, ele vai entrar na agenda. Então, daqui 6 meses, você já tem pacientes para atender que já estavam pré-agendados. Você só vai fazer a confirmação desse paciente, ver que dia fica melhor, quando estiver mais próximo, mas avisar que está na hora dele fazer a limpezinha dele, o retorno, tá bom? É interessante você também fazer uma análise de conversão, né? Desses retornos, como que tá. Ó, dessas limpezas aqui, eu tinha 30 pacientes marcados para esse mês em limpeza, de retorno, somente 15 voltaram. Será que a forma que eu estou comunicando isso está correta? Será que eu preciso alertar ele que ele precisa fazer essa manutenção periódica? Será que eu preciso mostrar? E aí você vai fazendo testes também para ver qual que converte melhor, até você chegar num scriptzinho bacana, que tem uma melhor conversão para você, tá bom? Bem, chegando no finalzinho aí, temos somente o módulo 9 e o módulo 10. No próximo módulo, a gente vai falar sobre finanças. E no módulo 10, a gente vai falar sobre a operação do dia a dia do seu consultório. Quero também tentar deixar disponível, você pode chamar aqui a gente nos comentários, se precisar, alguns modelos de tabelas, né, de tudo que a gente falou, de POPs, né, que você precisa ter ali no seu consultório. Vamos tentar deixar isso bonitinho aqui para que vocês tenham mais facilidade ainda, né, de contratos. Vamos fazer um arquivinho aqui bonitinho para você fazer um download, tá bom? Esse curso está sendo patrocinado pela Selig Saúde. A Selig Saúde é a sua parceira para compra de instrumentais e equipamentos odontológicos. E aqui você consegue ter economia de verdade, até 70% de desconto comparados aos novos. Então, vem ser parceiro da Selig, porque aqui você consegue ser mais feliz, sobrar mais dinheiro do bolso, ter mais tempo para você conseguir fazer o seu marketing ético ali dentro da odontologia. Te vejo no próximo módulo. Até mais!